Sabe, quando o assunto é dinheiro, a gente costuma achar que o mais importante é o que se sabe, né? Os gráficos, as planilhas, os jargões do mercado. Mas a verdade é que lidar com dinheiro tem muito menos a ver com a nossa inteligência e muito mais a ver com o nosso comportamento. E comportamento, convenhamos, não é algo que se aprende fácil. Nesta análise do livro A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel, a gente vai mergulhar em algumas verdades bem surpreendentes sobre riqueza, ganância e, claro, felicidade. Para a gente começar, vamos dar uma olhada em duas histórias completamente diferentes. De um lado, temos o Ronald Read, um cara simples que trabalhou como faxineiro e frentista a vida toda e, quando morreu, deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares. Do outro lado, Richard Fuscone, um executivo super bem-sucedido formado em Harvard, com uma carreira brilhante no mercado financeiro, que foi à falência. E aí fica a pergunta, né? Como isso é possível? Como um homem sem nenhuma formação em finanças conseguiu um resultado absurdamente melhor do que alguém com a melhor educação e as melhores conexões do mundo? Pois é, acontece que o sucesso financeiro não é uma ciência exata como física ou matemática. É mais uma habilidade pessoal, onde o jeito que a pessoa se comporta pesa muito mais do que o conhecimento técnico que ela tem. Ok, vamos mergulhar na primeira grande ideia, a de que ninguém é maluco. As decisões financeiras de cada um de nós são moldadas por uma história de vida única. E é por isso que uma decisão que parece uma completa loucura para uma pessoa faz todo o sentido do mundo para outra. E o ponto principal tá aqui, ó. O que a gente vive na pele é muito, mas muito mais poderoso do que aquilo que a gente aprende lendo um livro ou ouvindo um conselho. Alguém que cresceu com muitas dificuldades, por exemplo, vai pensar sobre risco e recompensa de um jeito que o filho de um banqueiro rico simplesmente não consegue nem imaginar. São realidades diferentes. E este slide ilustra isso de uma forma genial. Pensa só, quem nasceu nos anos 70 viu o mercado de ações explodir na juventude. Já quem nasceu nos anos 50 pegou um mercado totalmente estagnado. Quem nasceu nos anos 60 sentiu a inflação triplicar os preços. E quem nasceu nos anos 90, a inflação foi tão baixa que provavelmente nunca foi uma grande preocupação. Ou seja, as nossas visões de mundo são formadas em mundos completamente diferentes. Agora vamos para a segunda lição, que fala sobre duas forças superpoderosas e que muitas vezes a gente ignora: a sorte e o risco. Elas são como irmãs, sabe? Dois lados da mesma moeda que influenciam os resultados na nossa vida muito mais do que o nosso esforço individual, às vezes. Sorte e risco. É muito fácil a gente olhar de fora e julgar o sucesso ou o fracasso de alguém sem levar em conta essas forças invisíveis. Para a gente entender o lado da sorte, vamos pegar a história do Bill Gates. Agora, o que é realmente incrível aqui é ver como a sorte e o risco atuaram com a mesma intensidade, só que em direções opostas. O Bill Gates teve a sorte absurda de 1 em 1 milhão de estudar na Lakeside e ter acesso a um computador em 1968. Já o melhor amigo dele, o Kent Evans, que era igualmente brilhante, sofreu o risco de 1 em 1 milhão ao morrer num acidente trágico, pouco antes deles criarem o que viria a ser a Microsoft. A nossa próxima lição entra num terreno bem perigoso: a natureza destrutiva de estar sempre movendo a trave, de nunca sentir que tem o suficiente. 100 milhões de dólares. Esse era o patrimônio de Rajat Gupta lá em 2008. Ele era ninguém menos que o CEO da McKinsey, uma das consultorias mais prestigiadas do mundo. Um cara que veio do nada e conquistou uma riqueza que a maioria de nós nem consegue imaginar. O Gupta, assim como o famoso Bernie Madoff, já tinha tudo: riqueza, poder, liberdade. Mesmo assim, ele arriscou tudo: a reputação, a liberdade, a família, por mais dinheiro. Um dinheiro que ele nem precisava. Ele acabou preso por usar informação privilegiada. E por quê? Porque o desejo de ter mais falou mais alto que qualquer senso de satisfação. E essa frase aqui, nossa, ela resume o problema todo. A comparação social é uma batalha que não dá para vencer, porque o topo da escada está sempre mais alto. O único jeito de ganhar esse jogo é simplesmente não jogar. É aceitar o que é suficiente. Bom, agora a gente chega no que talvez seja o ponto alto da nossa conversa. Aqui, a gente vai descobrir que construir uma fortuna e manter essa fortuna são duas habilidades completamente diferentes. Pensa assim, para ficar rico é preciso ter otimismo, correr riscos, se arriscar mesmo. Mas para continuar rico é preciso o oposto. É preciso ter humildade, até um pouco de medo, aquela paranoia de saber que tudo que foi ganho pode ser perdido com a mesma rapidez. E aqui está o pulo do gato.
A questão não é buscar os maiores retornos à tacada de mestre. É conseguir se manter no jogo por tempo suficiente, sem quebrar, sem ser forçado a sair. É essa longevidade que permite que a mágica dos juros compostos aconteça. Para entender os juros compostos, imagina como a era do gelo se forma. Não é por causa de um inverno terrivelmente frio, é por causa de verões que não são quentes o bastante para derreter a neve do inverno anterior. É aquela pequena camada de neve que persiste, ano após ano, que acaba cobrindo um continente inteiro de gelo. Essa é a lógica dos juros compostos. E se tem alguém que personifica essa ideia é o Warren Buffett. Claro, ele é um investidor fantástico, sem dúvida. Mas o verdadeiro segredo dele não é só a habilidade de escolher ações. É o tempo. Ele é um mestre na arte de sobreviver no mercado. 81,5 bilhões de dólares. É um número de cair o queixo, né? Mas o mais chocante não é o valor em si. É isso mesmo. Quase toda a fortuna dele foi acumulada na idade em que a maioria das pessoas já está aposentada. Isso mostra que o segredo não é apenas ser um bom investidor. É ser um bom investidor por um período de tempo inacreditavelmente longo. A habilidade dele é investir, mas o seu verdadeiro segredo é o tempo. Então, para a gente amarrar tudo, as grandes lições são: primeiro, entender que a experiência de cada um com o dinheiro é única e molda a nossa realidade. Segundo, reconhecer o papel gigante da sorte e do risco. Terceiro, saber definir o que é suficiente para si. E, talvez o mais importante de tudo, focar em sobreviver, em se manter no jogo, para deixar o tempo fazer a mágica dele. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que no fim das contas é a que mais importa. O que a psicologia do dinheiro nos ensina é que encontrar a resposta para essa pergunta é a única coisa que realmente vai fazer a diferença.